De volta aqui pra gente comentar esse episódio da Fazenda. Gente, também para comentar aí o rancho do fazendeiro, que assim, não aconteceu lá grandes coisas, mas o G4 deu ali um indicativo de que a Luana vai ser a primeira deles a ser descartada, se assim for necessário. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar, né? Aí, fora isso, não é que o programa de hoje, a edição do programa, deixou bastante claro uma coisa? A Flora também estava afim do Sidney. A Flora também estava dando em cima dele. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Flora, te enxerga. O cara tem a idade aí para ser teu pai, basicamente. O cara aí tem uns 40 e poucos anos. Tem 20, mulher, te enxerga. Pode até não ter idade para ser pai, mas idade ali para ser alguém mais velho e tal. Não que eu seja contra, tá? Que pessoas mais novas, pessoas mais velhas se relacionem. Mas aparentemente não dá liga ali, né? Vocês já viram que não dá liga. Mas o Sidney ficou muito mais constrangido, não foi nem com a Flora. O constrangimento do Sidney estava com a Vanessa. Eu acho que ficou bastante claro o porquê que o Sidney tava coisa com a Vanessa. Sério mesmo. Parece ali que o Sidney realmente não quer uma proximidade maior com a Vanessa. E ele deixou isso claro em vários momentos ali. Não com palavras, que ele não falou muita coisa, mas com olhares e atitudes. Já já eu vou contar isso para vocês. Além disso, né, porque afinal tem um monte de outras coisas pra gente contar aí pra vocês nesse episódio. O pessoal do G4 ficou com medo da forma como o Sidney tratou a Vanessa, porque segundo eles, foi uma desilusão amorosa que deu ao Sasha o favoritismo dele. Eles sabem que o favoritismo do Sasha e tem alguma coisa a ver com a Larissa. Então eles ficaram com medo disso se repetir agora, né? Pois é, eles sabem que o jogo todo é isso. E que se caso alguma coisa do tipo acontecesse agora, o jogo poderia virar pro Sidney, né? Parece que eles ficaram com medo disso. Vamos já explicar isso aí pra vocês também. Mas vamos lá começar com outro momento interessante aqui, que foi justamente o que aconteceu depois do programa do Rodrigo Faro, tá? Rolou uma treta entre o Sidney e o... Como não poderia deixar de ser, né? Porque os dois vivem tretando. E, gente, deixa eu pedir desculpas pra vocês, porque a imagem tá um pouquinho, assim, preta e tal. É porque eu gravei isso do celular, né? Porque eu precisei dar uma saidinha de casa. E aí, às vezes, quando a gente precisa sair de casa, a gente grava essas coisas pelo celular mesmo. Então é assim mesmo. O controle remoto da televisão caiu aqui, né? Por isso que eu precisei pegar. Vamos lá. Esta primeira treta aí do Sidney teve justamente a ver com o fato do Sidney chamar e acusar o Sasha de mentiroso. Porque terminou aí o Rodrigo Faro. Tá, aparentemente, vocês viram que a dinâmica teve alguma coisa a ver aí com mensagens. E aí, o Sidney reclamou pro Sasha que ele não gostou nem um pouco da maneira como o Sasha se referiu a ele na eliminação. Segundo o Sidney falou, que o Sasha estava criando mentiras e narrativas na cabeça dele. Aí mostraram o VAR do momento ali, em que o Sasha disse ali que ele não sabe o que acontece com o Sidney, por que é que o Sidney ficou ali preso nele, por que é que o Sidney agora tá só falando nele, por que é que o Sidney ali fixou nele, que não sabe se o Sidney tem alguma paixão escondida por ele, alguma coisa do tipo. Então o Sidney ficou bastante chateado com esse momento aí e resolveu jogar na cara do Sasha que ele não gostou disso. Além do mais, ele chamou o Sasha no canto e disse que o problema dos dois, o Sasha sabe muito bem qual é e sabe muito bem quando começou.
E aí o Sidney disse que o Sasha não precisava mentir sobre isso, que o Sasha não precisava criar narrativas, porque o Sasha sabe bem aonde a coisa começou. E aí o Sasha não deu muita atenção ali pra ele. Aí o VAR foi lá e o Sidney falou que o Sasha ali estava querendo dizer aonde é que ele deveria sentar e ficar durante a casa, durante os dias na casa. Eu acho que vocês lembram desses momentos aí, porque eu contei disso várias e várias vezes nos vídeos aí no card, na playlist da nossa cobertura da Fazenda, tá? Isso aí o Zé Love ainda tava lá. Essa história aí do Sidney ir pra cima do Sasha, lembra lá? Quando o Sasha disse que o Sidney tinha problemas e tal, e aí o Sidney pegou ar com ele e tal. É desse VAR aí que a gente tá falando, tá? E aí o outro VAR, porque a edição fez questão de mostrar o outro VAR também, que foi justamente do Sidney se sentando ali do lado do Sasha e pegando o requeijão. Então aí o Sidney começa a dizer pro Sasha que o Sasha não ia inventar essas histórias, que o Sasha não ia inventar essas narrativas e que o Sasha sabe muito bem como foi que a história entre eles e a briga entre eles começou. E que se o Sasha tem um desejo reprimido por ele, isso aí é uma coisa do Sasha. Disse ainda que o Sasha é mentiroso, falou um monte de coisas aí que a gente já sabe muito bem. E aí o Sasha só se virou e disse, eu não quero falar contigo. Gente do céu, ele realmente não quis falar mesmo com o Sidney. Aí depois a Luana pergunta pro Sasha o que tinha acontecido, né? Pro Sidney ter agido da maneira que agiu. E aí o Sasha falou assim que simplesmente não entendeu o porquê que o Sidney estava agindo dessa maneira e que a única coisa que ele tinha pedido era que o Sidney não falasse com ele e que ninguém ali, segundo a Luana, é obrigado a conversar com ninguém. Foi assim, tá, gente, essa treta. E aí depois o Sidney disse assim, depois de hoje eu tô zerado com ele. Tá mesmo, Sidney? Porque você sabe falar do Sasha o tempo todo, é o Sasha o tempo todo, é o Sasha aqui, é o Sasha ali, é o Sasha aquilo outro. Tá zerado com o Sasha, cara? Tu não tá, não. Ao contrário, a única coisa que tu quer é justamente que o Sasha continue sendo ali o foco de atenção, porque ele é o que dá sentido pro seu jogo aí dentro, tá? Foi assim, eu vou mostrar um trecho disso aqui em vídeo, tá? Porque afinal eu tenho. E aí vocês vão ver como é que o Sidney, ele cria, assim, algumas coisas que realmente não existem muito bem. Para vocês verem aqui, ó, só para vocês terem ideia, a edição pegou 2 VARs de uma só vez. Olha aqui os VARs. Você fala, você não vai sentar aqui porque você acha que você é dono de tudo, na minha opinião. Você estava vindo para sentar do meu lado, Sidney. Não, eu fiz isso duas vezes, Sasha. Eu fiz isso duas vezes. Porque eu falei, eu sento onde eu quiser, eu sento onde eu quiser. Gente, assim, eles tiveram que buscar VAR ali e tal, pra mostrar, pra ilustrar toda essa história aí que envolve o Sidney. Olha, mais um trecho da briga deles, tá? Olha aí, mais um trechinho da briga deles, mais um trecho ali do momento que eles brigam. Rapidinho, deixa eu só pegar o arquivo aqui de vídeo, só pegar aqui o arquivo e tal, que eles brigam, que eles falam aí, porque tem o VAR e tudo. Mas deixa eu pegar aqui a continuação, olha só. Porque o escroto aqui é você, o covarde aqui é você, o frouxo aqui é você, o mentiroso aqui é você. Isso, é sobre isso aí, ó, tá claro, explícito. Aí você adora chegar, você é frouxo, você não sabe conversar, você não tem argumento. Sai de quê? Porque você não tem argumento, porque você não tem falar, tô falando, você sai andando, você mente. Pronto, gente, foi só essa confusão que aconteceu no pós-faro, tá? Aí o outro momento, o que começou aquela confusão, a treta lá da limpeza, que eu te falei nesse vídeo aí no card. Começou com a Luana saindo ali, depois de já ter feito tudo que ela tinha feito ali, conversado ali com o Sasha e tal. E aí ela vai ali pra bancada e fala pro Albert, ó, eu vou ajudar, vou limpar aqui as coisas, tá? Vou ajudar na limpeza aqui das coisas. E o Albert diz mesmo que ela tem mais é que ajudar, que ela tem mais é que fazer a limpeza da casa.
E aí depois o Albert chama ela de preguiçosa. Aí ela disse assim que ela nunca foi preguiçosa, mas que ela só faz, quando ela precisa alguma coisa, ela pede só para os amigos dela, ela não fica pedindo as coisas para ninguém, porque ela faz as coisas dela dentro da casa. E aí o Albert chama o G4 de Fazenda Kids, e que a Fazenda Kids já estava ali cantando e armando narrativas, e que o Sasha não deixava de ficar falando dele. Nesse momento o Sasha entra lá no quarto, e aí o Sasha debocha. Tu acha que a gente só vive falando de ti, Albert? E aí depois o Gui entra, e aí o Sasha fala assim pro Gui: o Albert acha que a gente só vive falando dele. Poxa, Albert, poderia ter ficado sem essa, né? Aí, como realmente a confusão foi escalando. Quando a Flor, depois de ter trocado de roupa, a Flora perguntou assim pra Flor aonde é que ela ia, né? Porque ela tava ali e tal. E aí a Flor disse que ia ajudar a arrumar, que ela ia ajudar a lavar as coisas ali. Aí a Luana se ofereceu para ajudar a Flor e começou a gritar pro Albert: olha, eu tô ajudando a Flor aqui, tá? E depois ela falou assim pro Gilson: para vocês não dizerem que eu não estou fazendo nada dentro da casa. Foi assim que começou a confusão. E aí o Albert diz assim: ah, mas você, o que me consta, você realmente não faz nada dentro da casa. Aí ela fala aí que ela realmente não tem obrigação de fazer nada. Aí o Albert diz que tudo que ela tá fazendo ali é VT. E aí ela joga na cara dele: e o que é que a gente tá fazendo aqui dentro desse programa, a não ser ficar fazendo VT toda hora? Poderia ter passado sem essa, né, seu Albert? E aí o seu Albert e ela ficaram trocando acusações. Eu te contei isso nesse vídeo aí no card, você pode ir lá dar uma olhada. Não vou aprofundar mais. Vamos lá pra festa agora. Na festa, a Flor foi conversar com o Sasha e disse que tá chegando o momento dela poder ajudar todos eles ali do G4 no Resta 1. Mas que ela pedia desculpas pra eles, porque ela não pôde ajudar até agora. E aí o Sasha disse pra ela que tava tudo bem, que ela seguisse o coração dela, que ela continuasse sendo essa jogadora que ela é, uma jogadora maravilhosa. E inclusive ele falou: eu te considero uma das melhores jogadoras da Fazenda. E ela é mesmo uma das melhores jogadoras da Fazenda. Assim, não tem como não... Ela é uma das melhores jogadoras da Fazenda. E aí, gente, começou o desconforto do Sidney com a Vanessa e depois com a Flora. Mas primeiro foi com a Vanessa. A Vanessa não parava de ficar trocando olhares com o Sidney e ele não queria ficar trocando olhares com ela. Tanto que você vê aí que ele estava visivelmente incomodado com isso. Ele estava visivelmente incomodado com ela fazendo essas trocas de olhares. Olha aí, ela se jogando pra cima dele, com essas caras sedutoras, e ele visivelmente incomodado com isso, olha lá, incomodadíssimo. Foi quando o pessoal ali do G4 começou ali comentar isso aqui. O Gui começou a dizer: a Nessa agora tá dando em cima fortemente do Sidney. E aí o Sidney... o Yuri disse assim: mas parece que o Sidney deu um chega pra lá nela. E deu mesmo, tá? Aí depois a Luana falou: eu espero que ele não faça aquilo que o Sasha fez. Ela não falou com essas palavras, obviamente, mas ela quis dizer a mesma coisa. Que o Sasha, ele virou o jogo e se tornou favorito depois de tudo que aconteceu entre ele e a Luana. Vocês sabem muito bem disso. Então ela disse assim que esperava que o Sasha tratasse melhor... o Sasha não, que o Sidney tratasse melhor a Vanessa. Então que ele não desiludisse e tal, desse jeito aí. E aí eles continuaram a falar dessa relação aí do Sasha... Continuaram a falar de toda essa relação ali e tal. E aí a Luana disse ali que estava realmente muito expressado, que ela estava com uma agonia do coração dela e tal, que ela realmente não estava gostando dessa situação envolvendo o Sidney e a Vanessa. E aí o Gui até falou para ela que às vezes isso poderia ser só uma ansiedade.
Aí depois a Flor foi lá, o Sasha perguntou pra ela como é que ela tava com o Albert e tal. Eu já te contei isso aí nesse vídeo aí do card, você dá uma olhada lá, tá? O foco desse vídeo é a gente falar do Sidney, a Vanessa e a Flora e o rancho do fazendeiro. Presta atenção que o Sidney, ele tá visivelmente incomodado. Olha a cara do Sidney, ele tá muito incomodado. Ele realmente não tá se sentindo tão bem assim. Aí foi o momento que a Vanessa foi pedir conselhos pro Juninho sobre como se aproximar do Sidney. E aí, olha aí quem é que tá bebendo bastante pra criar coragem. Gente, desculpa, né? O clima seco é assim mesmo, causa essas coisas na gente. Aí a Flora tava bebendo horrores ontem na festa. Bebeu bastante mesmo. Tanto que assim que, ó, se observa que a Vanessa, ela se joga pra cima do Sidney. Aí ela faz uma pergunta. O Sidney é difícil só aqui na fazenda ou é difícil lá fora? Aí o Sidney disse que ele só tá se fazendo de difícil, só tá sendo difícil dentro da fazenda, que lá fora ele é mais fácil. E aí a Vanessa reclama que, nossa, que homem difícil que você é, que o Sidney é e tal. Gente do céu, você percebe que o Sidney aí, ele basicamente tá num momento ali bem chato, né? Ele tá visivelmente incomodado. Olha a cara dele, olha a Vanessa no cangote dele e ele incomodadíssimo ali. E aí depois a Vanessa vai tirar a cerveja da Flora. Só que aí a Flora disse, ei Vanessa, sai daqui, deixa eu beber. Foi mais ou menos assim. Aí a Flora bebeu horrores ali. E aí continuaram lá a dançar horrores, continuaram. E a Flora disse, ó, se deixar eu vou pegar ele, hein? E ela ficou se jogando pra cima do Sidney. E aí, ó, ela também se jogou pra cima do Gilson, tá? Mas o foco dela era o Sidney. Obviamente que o Sidney percebeu isso, né? Ele ficou constrangido. A Vanessa riu, né? De que a Flora seria capaz de conseguir tal proeza. Mas seja lá como for, como foi que começou a história lá dos selinhos? Começou com a Flor. O Sidney deu um selinho na Flor. E aí a Flor saiu dando selinho no Juninho, depois no Gui. A Vanessa não gostou nem um pouco, porque o Sidney não deu um selinho nela. Aí o Sidney dá um selinho na Flora primeiro. E aí depois é que ele dá um selinho na Vanessa. E aí ela continua não gostando, porque ele deixou ela por último. E aí a Flora continuou se insinuando pra cima do Sidney, rebolando a bunda ali perto da área de diversão dele, né? Vocês sabem muito bem, olha aí a reação de todos eles, até o Sidney não gostou muito disso. Mas todo mundo percebeu, né, que a Flora estava passando de si. E aí, ó, você percebe o constrangimento que o Sidney está. Eu tenho um trecho disso aqui em vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá? O Sidney, ele tá muito constrangido com essa história toda. Assim, gente, vamos ser sinceros, o Sidney é um homem de 45 anos, acho que é 45 anos que ele tem. Obviamente que o Sidney, ele não tá tão afim desse tipo de envolvimento. O Sidney ou vai se envolver hoje, uma coisa mais séria com alguém, ou então ele vai continuar solteiro. Tá? Olha aqui esse momento aí dela rebolando a bunda na frente dele, olha só. Tá vendo, né? Sidney, ele ficou muito constrangido. Sidney tá constrangidíssimo no meio dessa situação toda, gente. Qualquer um ficaria constrangido no meio dessa história toda. Até assim, eu só assistindo eu fiquei constrangido. Imagina o Sidney ali só participando disso. O Sidney ficou constrangidíssimo ali. Aí a Flora continuou bebendo. Aí a Vanessa disse que já tava ok, que ela não precisava ficar mais bebendo. Aí a Flora disse, Vanessa, já passou, não precisa mais você ficar aqui enchendo o saco, dá licença, eu vou beber e tal.
Olha a cara do Sidney de constrangimento. Olha a cara dele de constrangimento. E aí a Vanessa disse, eu desisto. Que homem mais difícil é o Sidney. Nunca vi homem mais difícil quanto o Sidney. Mas você foi atrás dele, né? Se interessou por ele, então é isso. O cara realmente é difícil. Ele riu pra caramba dessa história toda. Mas no fundo ele sabe que ele não pode ter envolvimento nenhum com pessoas muito mais profundo aí. Ele estava muito constrangido, gente, muito constrangido mesmo. Tanto aí que quando eles foram dormir, ele fala para Vanessa, vamos manter essa distância segura. Vocês entenderam, né? Aonde é que o Sidney quis chegar com isso. Mas vocês viram aí que o foco da edição do programa e o foco que eu trouxe aqui no vídeo é justamente no Sidney. E aí vocês veem que o Sidney ele ficou constrangido com essa história toda. 2 mulheres em cima dele, sendo que uma ele não esperava que fosse dar em cima dele, que era a Flora, e outra que vive dando em cima dele, ele vive dando um chega pra lá, porque ele não quer maiores envolvimentos. Fora isso, a Vanessa, a Luana, expressou ali a preocupação dela com relação ao que o Sidney possa estar fazendo com relação a Vanessa. Mas, gente, eu acho que não tá fazendo nada demais, tá? Eu acho que o Sidney deixou bastante claro aí pra Vanessa que não vai rolar nada entre os dois e que isso era só algo que ela tava criando. Inclusive, ela falou isso pro Juninho, disse aí pro Juninho dizer pro Sidney que não era nada, era só uma ficada, que ela não tava a fim de namorar com ninguém e tal. Mas, enfim, independente dela estar ou não a fim de namorar com ninguém, esse não é o ponto. O ponto é outra coisa. O ponto aqui é a forma como ela ficou se atirando pra cima do Sidney sem perceber que o cara tava constrangido com isso, né? Aí, o rancho do fazendeiro. Vamos comentar agora o que aconteceu hoje à tarde. Vocês viram aí que o Sidney já ficou um pouquinho mais afastado aí dela, né? O Gui convidou, né? Vocês já sabem, a Luana, o Yuri, o Sasha para irem lá pro rancho. Pronto, se arrumaram, chegaram lá, brindaram horrores ali e aproveitaram lá o banquete oferecido pela patrocinadora do programa. Aí eles aproveitaram também, fizeram alguma zoação ali com a Luana e tal, brindaram bastante esse momento. O Yuri liderou o brinde e disse aí, um brinde ao Gui pela glória de fazendeiro, pela nossa amizade e que a gente vá até o fim desse jogo, se Deus e o público quiser. E aí o Sasha grita, viva o Quarteto Fantástico. Aí a única coisa de jogo que eles falaram foi o seguinte, o Gui confirmou que ele vai indicar o Fernando pra roça, tá? Eles estavam ali comendo no jantar e ele disse, eu já tô preparando e pensando o discurso, eu já comecei a pensar ontem e tem coisas que eu quero falar pro Fernando. Ou seja, já tá tudo ali prontinho na cabeça dele, a indicação pro Fernando direto pra roça. Aí brincaram lá de bilhar, brincaram um monte de coisas e fizeram aí uma zoação com a Luana. Eles fingiram que jogaram dardos nela, chamando ela de sonsa, cobra, falsa, mentirosa, soberba, prepotente, agressiva, taca a cadeira, tem que melhorar os looks, só grita, dissimulada. Aí a Luana ouviu tudo ali, porque ela estava no banheiro, e riu. Disse a Luana, vocês acham que eu não ouvi? Não, eu estava aqui na porta escutando tudo. Mas vamos ser sinceros, gente. Por mais, assim, tem uma frase que diz assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, assim, por mais que eles tenham feito isso na brincadeira, tem um fundo de verdade aí. E se eles realmente precisarem apontar a Luana, eles têm motivos para isso. Se eles realmente precisarem descartar a Luana desse jogo, eles têm motivos de sobra para fazerem isso com a moça. E se eles precisarem botar a Luana para fora, eles botam a Luana para fora, né? Botam e vão botar mesmo. Então, para mim já fica claro. Se eles precisarem escolher
entre eles e a Luana e descartar a Luana estará descartada. Eu acho que isso aí foi, para mim, a grande mostra deles do que tá realmente por trás desse jogo deles. Eles riram e tal, aí depois começaram a jogar dardos em cima do Fernando, e aí fizeram um monte de críticas aí ao Fernando, né? O Gui chamou ele de chato, agressivo, soberbo, e a indicação dele. Aí o Yuri disse que ele se faz de vítima, de mentiroso, de sonso, de cobra. O Sasha chamou ele de encosto, assombração, bonequinha. Inclusive eu vi as pessoas lá, né, a pessoal ali de lacração dizendo: eu não acredito que vocês não veem um problema um homem cis hétero chamar um homem cis gay de bonequinha. Vou ser sincero que o Sasha não falou assim. O Sasha disse: assombração, bonequinha de fazer voodoo. Ele não chamou bonequinha no sentido de travesti, tá? Antes que vocês queiram aí arrumar confusão e querer dizer: meu Deus do céu, que coisa é essa? Ai, que militância chata. É chata mesmo, tá? Porque ele não chamou o Fernando de bonequinha no sentido aí de travesti. Ele chamou ele de bonequinha de voodoo, tá? E, basicamente, dá pra gente dizer que o Fernando se encaixa assim como uma bonequinha de voodoo, porque ele basicamente só vive falando de coisas relacionadas a isso. Aí ele também chamou o Fernando de palhaço crush dos Simpsons. Chato pra caralho e agressivo. Ah, você tá defendendo o Sasha. Não, estou contando a verdade dos fatos. O Sasha não chamou ele de bonequinha no sentido de travesti, tá? Antes que vocês aí vejam gente de militância, de lacração, querer dizer isso, tá? Ele chamou de bonequinha de voodoo. Pra deixar claro, voodoo, tá? Muito diferente aí de chamar ele de bonequinha no sentido de travesti. Aí depois eles detonaram o Sidney. A Luana disse ali que o Sidney é o segundo maior hipócrita do reality, que o maior hipócrita é o Albert. Aí depois o Sasha disse que o Sidney construiu um personagem e ri assim, hahaha, que ele imposta a voz na hora de falar e que o Sidney não é humano nessas horas. Aí depois eles fizeram uma das cenas que ficaram bem marcadas ali, que eu inclusive eu vi, né, nas thumbnails lá da Fazenda na Record. As fotos da Flora e da Vanessa juntas. E aí eles chamaram as duas de oportunistas e medrosas. Disse o Yuri: vocês não têm nenhum jogo, vocês querem esvaziar pautas e mentir, vocês estão perdidas. Aí a Luana chama as duas de oportunistas, sem jogo, medrosas. E aí depois ali disseram que as duas têm falta de responsabilidade. O Gui disse que a Flora é a mais medrosa, que ela é sem jogo e que ela é uma cobra, e que a Vanessa é uma jogadora muito falsa e muito mais oportunista. E aí o Sasha disse que as duas têm uma coisa em comum: elas se escondem atrás de grupos e não têm personalidade própria. Gente, foi basicamente só isso aí que aconteceu, tá? Agora, deixa eu trocar aqui, porque tem a parte ali fora desse momento aí da Fazenda. Desse momento aí, parece que o aplicativo resolveu... Opa! Cliquei errado aqui na transição, né? Vamos voltar aqui. O aplicativo de novo, né? Parece que esse aplicativo aqui... Juro pra vocês. Aí ele voltou e não colocou as imagens que eu já tinha separado aqui, lá do rancho do fazendeiro, que eram as imagens depois do rancho do fazendeiro, as imagens lá da piscina, as imagens ali da conversa na fogueira. Então vamos mostrar de novo essas imagens, né? Porque aparentemente esse aplicativo aqui, ele não quer ler as coisas corretamente. E aí ele me força a ter que eu tirar todas as imagens anteriores e colocar. Acho que vocês devem estar cansados de me ouvir fazer essa reclamação aqui, né? Mas enfim.
ossos do ofício, né? O fato de se eu não tenho ninguém para me ajudar a clicar nos botões é assim mesmo, tá? Mas enfim, vamos lá continuar com a nossa gravação aqui. Aí, vamos lá, depois desse rancho do fazendeiro, aonde eles fizeram mais e mais críticas ali sobre o pessoal ali do grupão, sobre esse jogo todo e tal. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui o texto. Aí, lá na piscina, porque isso aconteceu em paralelo ao que estava acontecendo lá no rancho do fazendeiro. O Fernando reafirmou que ele considera o Gui e o Yuri agressivos e destacou o comportamento de ambos em um incidente recente, que é aquele negócio da porta. Disse o Fernando: o Guilherme tá indo no embalo dele, porque ele também chutou a porta depois que o Yuri chutou. É tipo, o mestre mandou e eles foram pra cima do Juninho sim. O Fernando se referindo àquela última dinâmica. Aí o Fernando disse que tá observando o comportamento do Gui e do Yuri, entender o que é que faz eles se sentirem na zona de conforto. Disse o Fernando: eu tô vendo o que tá fazendo eles saírem da zona de conforto, gritarem e saírem do personagem. Só não disse o que é, né? Mas como eles não disseram, a gente diz. Eles não gostam de serem apontados como mentirosos. Aí depois a Flora comentou que as alianças do Sasha também importam. Disse ela que o Sasha se aliou a Suelen e a ela no começo do jogo, única e exclusivamente por serem mulheres pretas. Disse a Flora: ele me botou, eu e a Suelen, para serem as melhores amigas dele aqui, e sabe por quê? Tá bem óbvio. E que o Sasha fez isso só para ganhar em cima dessa pauta. E aí a Flora sugeriu que o Sasha evitava os confrontos diretos com ela, porque sabia que ela poderia expô-lo e falar isso para todo mundo na frente ali do público. Disse a Flora: ele não entra comigo pra ver as coisas. E sabe por quê? Porque eu vou botar pra fuder. Ele nunca entrou numa comigo igual ele entrou com a Babi. Aí depois o Sidney disse que na visão dele o Sasha tem intenções ocultas. Disse aí o Sidney: ele tá sempre numa intenção diferente do que ele tá revelando. Sempre. Gente, o resumo de tudo isso aí, só pra deixar tudo claro. O Fernando acredita que o Gui e o Yuri são agressivos apenas porque os dois ali chutaram uma porta. E aí, um estaria seguindo o exemplo do outro. Depois a Flora sugeriu que o Sasha só formou alianças com ela e a Suelen por serem mulheres pretas, e aí ele ganharia em cima dessa pauta, e que ele evitava confrontos diretos com todas as pessoas da casa, mas especialmente com as duas. E aí o Sidney já disse que na visão dele o Sasha sempre tem intenções ocultas ali. Gente, só isso ali, né? Coisa chata, a mesma coisa de sempre. Aí depois rolou lá uma fogueira, onde o Fernando, o Albert, a Flo e tal ficaram ali conversando. E aí o Fernando detalhou que ele tem uma estratégia para a roça de terça-feira. Disse o Fernando: eu estou preparando uma armadilha para ela. Eu vou perguntar para ela sobre as ameaças que ela me fez. Aí o Albert e a Flo concordaram que, por causa disso, é bem capaz que a Luana possa ser eliminada se caso ela caia na roça. Disse o seu Albert aí: se essa menina for pra roça, é capaz de agora ser a vez dela. Aí o Fernando disse que traição não é perdoada aí dentro da fazenda e muito menos aqui fora. Aí depois o Fernando e a Flo continuaram a falar sobre a agressividade do Gui e do Yuri, e aí a autoconfiança que o G4 tem em eliminar os adversários. Disse o Fernando: eles estão com o rei na barriga, de que todo mundo que o Sasha mandou está saindo. E aí a Flo: e vai que você possa voltar fazendeiro, já pensou?
E aí o Fernando já enfatizou que a indicação dele para a roça é bem arriscada. E aí ele disse assim, deles, né, se referindo ao G4. Disse aí o Fernando, eu tenho muito mais chance de voltar da roça. Aí depois o Albert e a Flor concordaram que é hora de testar participantes como o Gilson e o Sidney na roça. O que eu achei bastante interessante, inclusive. Disse o seu Albert, de verdade, a essa altura do jogo, quem ainda não foi pra roça tem que ir. E aí a Flor diz, a verdade é que o Sidney e o Gilson têm que ir pra roça. E eu vou ter que concordar com a Flor, eles realmente precisam ir pra roça. Só que o Sidney não tava aí, né? Porque depois o Sidney chegou no meio ali da conversa, e aí o que foi que o Sidney fez? Foi falar do assunto preferido dele, o Sasha. Disse que o Sasha é tóxico na agressividade, que é radioativo, que ele é invisível. Eu acho que ele quis dizer insensível. E aí o Albert disse assim que o Sasha tem toda uma técnica de conversa, que o Sasha nunca vai a extremos, que o Sasha é muito inteligente. E aí depois o Albert disse ali que ele ia ficar muito frustrado se ele visse o Sasha vencer o programa. Disse o seu Albert, se um cara desses ganhar esse game, de verdade, eu perdi o meu tempo aqui. Perdeu, seu Albert, você perdeu mesmo. Aí depois eles falaram lá sobre o que aconteceu na festa. O Sidney disse ali que ele não gostou muito do que a Vanessa e do que a Flora fizeram durante a festa com ele. E ainda disse, tem coisas aqui que tem que ter limite também, tá? E especialmente sobre essas brincadeiras. Disse ele voltado tanto para Vanessa quanto para Flora. Ou seja, Sidney deixou claro que ele não gostou nem um pouco dessas brincadeiras aí, que diria uma outra participante, bobas e gostosas. Mas enfim, aí eles foram dormir, gente, não era nem 11h30 da noite, já estava todo mundo dormindo, então vocês veem que essa fazenda não rende muito conteúdo mesmo, né? Ficou para trás. Só pra gente terminar aqui o nosso programa, uma notícia aí. Segundo o Léo Dias, a Gisele Bicalho já foi contratada pela Record para integrar o elenco do Link Podcast. Ela vai apresentar ali ao lado do Cairo Jardim, do Bruno Tálamo, da Cintia Lima e de vários outros ali para comentar sobre a Fazenda, comentar reality show, comentar e várias outras coisas do mundo dos famosos. Até que não deu ruim pra Gisele, viu? Se deu bem a moça. Se deu bem, saiu da Fazenda, a Fazenda nem terminou e ela já vai ter um programa ali no Link Podcast, olha só. Se deu bem a Gisele Bicalho. Ainda bem, né? Porque ela saiu de lá com medo das coisas darem errado pra ela e não deram. Pois é, né, gente? Não deram. Enfim, gente, isso foi o sábado na Fazenda, né? Vocês viram que não rendeu muita coisa. Mas a gente tenta, a gente tira um leitinho de pedra e traz aqui pra você. Aí no domingo vai rolar a prova de fogo, tá? Vocês sabem que só 5 pessoas vão poder fazer. Fernando, o Albert, o Yuri, a Luana e a Vanessa. Vamos ver se essas 5 pessoas vão fazer mesmo essa prova, né? Amanhã tem um sorteio e aí amanhã a gente traz aqui o resumo do que aconteceu ao longo aí da manhã e da prova do fazendeiro. Fazendeiro não, da prova de fogo, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.